no nome de Jesus, amém? Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os seus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os seus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Abençoe o irmão que está aí do teu lado. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, nuvens vivas de júbilo. No teu arraial, nuvens vivas de júbilo. Declare: Jeová, Jeová é o teu cavaleiro, para vencer todos os seus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no seu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No seu arraial, ouve-se vivas de júbilo. As palmas. Bastante vontade. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os seus inimigos. Cairão diante de ti, oi, cairão diante de ti, oi, cairão diante de ti. Amém. Existe uma nuvem de glória, uma chama que arde. Lembra lá Moisés levando o povo no Egito, uma nuvem, né, a coluna de nuvem fazendo sombra, a coluna de fogo durante a noite, iluminando o caminho. Eles estavam aonde? No deserto. Estavam no deserto. Esse momento que a gente tem passado, né, para muitos tem sido um deserto. Né? Você está isolado, sem poder tocar, abraçar as pessoas. Muitos ainda estão assim. Vamos completar um ano agora em março de isolamento. Existe aí uma esperança numa vacina, né, que já começou, mas ainda estamos passando por esse deserto. E nós, como igreja, temos que ver a glória do Senhor a cada dia, amém? Porque o Senhor está no controle de tudo. E é isso que a gente vai declarar agora. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, amém? Vamos louvar o Senhor? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.
a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Cante com vontade. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Hein? Tem sentido o Senhor tocar na sua vida, a provisão de Deus na sua vida. Esse momento que a gente está passando é um momento para a gente aproveitar isso, né? Um momento que a gente, né, inicialmente, né, ficamos muito isolados, né? Sozinhos, né, muitos sozinhos. Eu vejo o exemplo da querida tia Nilce, que está em isolamento, né, sozinha, só tem ela, né? Desde que começou a pandemia, ela não saiu. De vez em quando a gente conversa e ela falou, ainda não saí. E aproveitando esse momento, é um momento para a gente se chegar a Deus. Esse cântico que a gente vai entoar agora, Quero de Ti, ele se transforma numa oração para esses momentos que a gente está sozinho. Se você prestar atenção nessa letra, ele quer ter mais essa intimidade com o Senhor, ele quer mais adorar ao Senhor, e a gente tem que aproveitar esse tempo, esse momento que nós estamos passando, para adorar mais ao Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, para fazer a obra do Senhor. Nós precisamos a cada dia lembrar disso, que precisamos fazer a obra do Senhor, ministrar a palavra dEle, alcançar aqueles que ainda precisam ouvir da palavra dEle. Ele conta com cada um de nós, Ele conta com você. Pode falar aí para quem está do teu lado aí, ó, o Senhor conta com você para a obra, para a sua obra. Você que está em casa, o Senhor conta com você para a obra dEle. Então vamos fazer desse cântico agora essa oração de ter mais intimidade com o Senhor. Eu me coloco aos teus pés, Senhor. Quero renovo receber.
estou aqui para pedir. Vim aqui somente para te adorar, te adorar, Senhor. Por favor, olhes pra mim, o meu interior tem um desejo por ti, ó Pai. Não deixes eu ficar assim. Necessito que tu venhas me encher. Quero de ti receber mais e mais. A tua unção renova em meu ser. O teu poder, Senhor, eu quero ter. Com tua graça, sei que posso viver. Eu me coloco aos teus pés, Senhor. Quero renovo receber, Senhor. Não estou aqui para pedir, vim aqui somente para te adorar. Adore o Senhor de todo o coração. Te adorar. Aproveite esse momento. Pare tudo para Ele. Senhor, por favor, olhes pra mim. O meu interior tem um desejo por ti, ó Pai. Não deixes eu ficar assim. Necessito que tu venhas me encher. Eu quero mais de ti. Quero de ti receber mais e mais. A tua unção renova em meu ser. O teu poder, Senhor, eu quero ter. Com tua graça, sei que posso viver. Quero de ti receber mais e mais. A tua unção renova em meu ser. O teu poder, Senhor, eu quero ver. Com tua graça, sei que posso viver. É só pela graça que nós estamos aqui, só pela graça do Senhor é que nós temos passado por toda esse deserto, né, que nós vivemos nesses últimos tempos. Pela graça do Senhor, pela unção do Senhor, pelo poder do Senhor, tudo isso. E tudo isso, o que Ele pede é que a gente apenas o adore. Pede que a gente apenas o sirva. Só isso. Adorar, servir. Estar aqui disposto a fazer a vontade do Senhor em nossa vida. Ele quer isso para você. Que a gente o adore em espírito e em verdade. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos louvar o Senhor.
Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Adore o Senhor de todo o seu coração, em espírito, e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Entregue todo o seu viver ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui pra te adorar, Senhor, de todo o coração. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Nosso último cântico é um cântico de adoração a Ele, a glória. A gente acabou de cantar, né, que o nosso prazer, né, o meu prazer é estar na casa do Senhor. E a gente sabe que muitos queriam estar aqui, mas temos aí uma dificuldade, uma doença, né, contagiosa. Graças a Deus, hoje eu conversava aqui com alguns irmãos de manhã, ninguém pegou Covid aqui na igreja. Eu tenho plena certeza que ninguém pegou Covid aqui na nossa igreja. A gente conversava sobre isso de manhã, Salete, Eduardo, Débora. Ninguém pegou Covid aqui na igreja.
Te pegou no trabalho, pegou na padaria, pegou no mercado, pegou no hospital. Muitos pegaram em casa, porque pessoas foram visitar e transmitiram. Não é verdade? Mas aqui na igreja ninguém pegou. Eu tenho certeza disso, né? Tenho plena certeza. E se você, né, está saindo, né, está indo para supermercado, padaria, e não tem vindo à igreja, reflita nisso. Você tem sentido o prazer de estar aqui na casa do Senhor? Você tem sentido de estar prazer? Eu tenho certeza que quem está aqui tenho certeza que quem está aqui tem prazer de estar aqui na casa do Senhor. Claro que a gente sabe que muitos não podem estar aqui, estão cultuando em casa, estão adorando em casa verdadeiramente, com certeza. Mas, se você pode vir aqui e não tem vindo, reflita nisso. Se você está trabalhando, está indo para mercado, está indo para médico, está indo para vários lugares e não tem vindo na igreja, faça uma reflexão. Busque o prazer de estar na casa do Senhor, o prazer de o adorar, de estar dando a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Vamos estar adorando ao Senhor, a Ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória. A Ele a glória, Glória ao Senhor. a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Adore ao Senhor, aleluia. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. De todo o seu coração, adora ao Senhor. A
Só a igreja cantando. De todo o seu coração, louve o Senhor. Mais uma vez, só a igreja cantando. A Ele a glória. Você que está em casa, louve. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Adore o Senhor com as músicas agora. Adore o Senhor com os instrumentos. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Fale com Ele nesse momento. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. A Ele a glória. Toda glória, todo louvor, toda honra. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Amém. Toda glória, toda honra ao nosso Deus. Amém. Aleluia. Amém. Pode sentar, irmão. Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom poder aqui mais uma vez estar com vocês. Infelizmente não é da maneira que a gente quer, né? Mas isso em virtude, né, do aumento de casos aí de essa nova variante, né? Muitos irmãos gripados. Então que estejamos orando por cada um deles. Temos a certeza que Deus está cuidando de tudo e no momento certo estaremos todos aqui reunidos, adorando junto, em comunhão com os nossos irmãos, adorando o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então, irmãos, hoje eu quero estar falando um pouquinho com vocês, um pouquinho da supremacia e a suficiência de Cristo. A supremacia e a suficiência de Cristo. Antes de começarmos, eu quero estar fazendo uma oração. Senhor, aqui estou, Senhor, e confesso, Senhor, a minha limitação, reconhecendo, Senhor, que eu preciso de Ti, que eu preciso do Senhor agindo na minha vida, me guiando, me conduzindo, Senhor, e que nesse momento eu não seja um impedimento, Senhor, para que a Tua palavra seja proclamada. A minha oração é que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, assim como o Senhor falou ao meu coração ao longo da semana. Então, Senhor, em nome de Jesus, me usa para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, Senhor.
Irmãos, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, de 15 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Irmãos, o assunto principal da carta aos Colossenses é a suficiência de Cristo para a plenitude de vida e a salvação. Essa epístola, ela foi dirigida aos cristãos que estavam sob a influência de um falso ensino, que misturava elementos da filosofia grega com o judaísmo. Paulo, então, escreve essa carta para combater os hereges de Colossos, que fizeram um verdadeiro sincretismo religioso. Em parte, esse movimento ensinava que os cristãos de Colossos estavam sujeitos a uma diversidade de forças espirituais, que precisavam ser apaziguadas por meio de veneração, do ascetismo e da observância de dias santos especiais. A perigosa heresia que ameaçava a igreja precisava ser combatida. Paulo, então, escreve essa carta para ajudar os membros da igreja a permanecerem fiéis, firmes na verdade de que Deus já os havia aceitado em virtude da união deles com Cristo. Os falsos mestres daquela época estavam anunciando um outro evangelho, irmãos. Eles não negavam a pessoa e a obra de Jesus, mas eles não davam a Cristo o lugar supremo na igreja e na vida. E então eles começaram a defender uma série de aditivos, foram colocando coisas. Para eles, não era mais somente Cristo, mas Cristo e mais algumas coisas. No capítulo 2 de Colossenses, depois de você dar uma lida em casa, eu não vou ler aqui, né, para você entender um pouquinho do que vai ser falado, o apóstolo Paulo vai falar desses aditivos espirituais que os falsos mestres estavam ensinando. Ele fala de pelo menos 4 aditivos: sabedoria humana, né, que é o gnosticismo presente na filosofia; obras humanas, que é o legalismo; experiências humanas, misticismo; proibições humanas, que é o ascetismo. Você consegue, irmão, você consegue fazer uma conexão com a cidade de Colosso e os dias de hoje? Os problemas de hoje são os mesmos da época de Paulo. A metodologia de Paulo para combater o falso ensino é destacar a absoluta primazia e, por consequência, suficiência de Cristo.
Esse é o conhecimento para a verdadeira vida. O desejo de Paulo era o seguinte, irmãos: os colossenses precisam entender que Cristo é tudo que eles precisam, que eles já receberam tudo o que é necessário para o grande progresso espiritual, e que tudo o que precisam fazer é continuar buscando mais e mais conhecimento de Cristo, é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como foi falado no domingo passado pelo presbítero Lori, os judaizantes da Galácia, como se vê na carta aos Gálatas, exigiam a circuncisão, dieta alimentar e guarda do calendário judaico. Em Colossos, além dessas três coisas, haviam a exigência de êxtase sobrenatural, visões de anjos, descobertas de grandes mistérios. Por isso, de certo modo, a heresia de Colossos era ainda pior do que as heresias da Galácia. Jesus, irmãos, é a sabedoria do cristão. Por isso, gnosticismo, legalismo, misticismo e ascetismo não têm nenhum efeito para solucionar o problema da corrupção do coração humano. Jesus é suficiente e nele, somente nele, está tudo o que os homens pecadores necessitam. Tudo o que nós precisamos, irmãos, está nele, em Jesus. E eu vou falar um pouquinho desses aditivos, um breve resumo desses aditivos que Paulo fala no capítulo 2. Em primeiro lugar, gnosticismo, sabedoria humana. Os gnósticos foram influenciados pela filosofia grega da época. Esses falsos mestres alegavam ter um conhecimento superior, que lhes revelava uma verdade que não estava disponível a todos. Segundo eles, apenas os iniciados nas coisas profundas é que tinham o verdadeiro conhecimento, que superava a Escritura. Em outras coisas, negava a humanidade de Cristo. Há alguns séculos atrás, por exemplo, em especial nas universidades da época, se dizia que ninguém poderia entender as Escrituras, a divindade, e nem responder aos principais dilemas da época, como criação, universo, para onde vamos, se não ouvisse os filósofos da época. Em outras palavras, você tinha que se aprimorar no conhecimento anterior à fé, e a partir daí, conhecer o Deus que dá fé. Absurdo! No século XIX, alguns teólogos se levantaram afirmando que para conhecer as Escrituras era necessário utilizar elementos do racionalismo, a razão. Outros se levantaram dizendo que além das Escrituras era preciso a própria experiência, porque segundo eles, irmãos, Deus falava e se revelava através da nossa experiência. Na época do apóstolo Paulo, a grande questão era que os colossenses estavam iludidos por algum tipo de pregação que dizia que eles poderiam ter acesso a segredos profundos do mundo espiritual. Esse tipo de religião, irmãos, enfatiza o aspecto meritório, ou seja, você somente alcança esses níveis superiores pelo esforço pessoal. Não é o mérito de Cristo, é o seu esforço, é o que você faz. Hoje, infelizmente, não é diferente com a igreja contemporânea. Muitos falsos mestres têm anunciado que o Evangelho de Cristo deve ser completado com um sistema elaborado de pensamentos pseudo-filosóficos, alcançados pelo intelecto, uma espécie de gnosticismo moderno. Não mudou nada, irmãos. Hoje a gente vê muito isso em muitas igrejas, um gnosticismo moderno. Em segundo lugar, em primeiro lugar, nós vimos gnosticismo. Em segundo lugar, legalismo.
Legalismo é qualquer teoria de salvação de pecados que acrescente uma ou mais regra ou norma à obra completa de Cristo. Os legalistas, eles não negam a Cristo, apenas acrescentam algo ao Evangelho. O legalismo nunca abandonou o cristianismo. Na época de Paulo, na época do apóstolo Paulo, o foco dos legalistas era a circuncisão, a dieta judaica, o comer, o beber e os dias de festa. Para o judaizante, o homem era salvo por guardar a lei de Moisés, lei civil, cerimonial, além da lei moral de Deus. A pregação cristocêntrica, irmãos, continua verdadeira hoje e precisa ser enfatizada nos púlpitos, nas nossas igrejas. Diante do legalismo que existe no meio evangélico, quando as pessoas acrescentam campanhas, propósitos, usos e costumes, pagamentos de dízimos, como sendo algo que vai cooperar para a sua salvação. A obra de Cristo é exclusiva e completa. Eu não estou dizendo que você não precisa, que você não tem que devolver o seu dízimo, mas a entrega do dízimo não é uma condição para a salvação. Cristo já fez tudo, irmãos. Terceiro lugar, misticismo. Primeiro lugar, gnosticismo. Segundo lugar, legalismo. Terceiro lugar, misticismo. Misticismo é uma forma distorcida da espiritualidade. É caracterizada pelo emocionalismo, experiências humanas. É um apego ao sobrenatural, destituído de conteúdo bíblico. Espiritualidade mística, irmãos, é tão prejudicial quanto o legalismo. E a razão disso é o orgulho, a carnalidade. É uma espiritualidade sem cabeça, ou seja, sem Cristo, não faz sentido. No contexto do apóstolo Paulo, o que estava acontecendo em Colossos era o culto aos anjos por parte dos membros da seita gnóstica. Esses anjos eram os principados e poderes que serviriam de mediadores entre Deus e os homens. Eles acreditavam que esses anjos tinham que ser adorados, uma prática estabelecida com base na autoridade de visões. Aqueles falsos mestres afirmavam ter recebido uma visão de Deus, uma última revelação que não teria sido feita pelos apóstolos. Olha só que loucura! Alguma diferença nos dias de hoje? Quantos se dizendo apóstolos? Quantos se levantando, dizendo que tem uma nova revelação? Heresia. Pessoas hoje tomadas por um misticismo sincrético se entregam a visões e êxtases e acreditam no poder de inúmeras correntes, campanhas, óleos de Israel, lenço ungido, sal grosso, copo d'água em cima da televisão, achando que isso pode fazer com que eles recebam algo. Cristo já fez tudo, Ele é suficiente, nós não precisamos de mais nada. A mensagem desses falsos mestres continua a mesma, é Cristo e mais alguma coisa, é Cristo e um elemento ligado ao misticismo. Quarto lugar, ascetismo. Primeiro lugar, gnosticismo. Segundo lugar, legalismo. Terceiro lugar, misticismo. Quarto lugar, ascetismo. Ascetismo é a abstinência de alimentos e prazeres lícitos dentro da fé bíblica e da promoção da autoflagelação, com o objetivo de supostamente alcançar um nível superior de espiritualidade ou de comunhão com Deus. É o ensino que diz que é preciso abster-se e punir-se para crescer espiritualmente. O ascetismo acha que santidade tem a ver com o nosso esforço de nos privarmos de coisas que Deus criou, coisas boas.
Você tem que se privar de tudo isso para você crescer espiritualmente, para você ter comunhão com Ele. É isso que estava entrando na igreja de Colosso. Algumas aplicações, irmãos, que a gente pode fazer para os nossos dias, para os dias de hoje. Olhando para os nossos dias, nós percebemos que em muitas igrejas, a salvação e a plenitude de vida dependem daquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. É a teologia do não faça isso, não faça aquilo. Muitas das vezes criamos uma série de regras ou privações, achando que ser privado de alguma coisa é ser mais espiritual. Regras humanas, regras que nós criamos. Nos esquecemos que tem certas áreas da nossa vida que não tem certo ou errado. São indiferentes, podem ser feitas com liberdade, desde que sua motivação não seja pecaminosa, desde que não sejamos pedra de tropeço. Nós temos a tendência, irmãos, de taxar as coisas como sendo certo ou errado, sem pensarmos se essa coisa se encaixa no diferente. Muitas das vezes a palavra de Deus não está dizendo nada sobre aquilo, e nós criamos regras, taxamos aquilo como errado, regras humanas. Em muitas igrejas, por exemplo, a preocupação é com o cabelo, corta ou não corta, ou com a roupa, se é comprida ou não, se tem tatuagem ou não, se tem piercing ou não, se usa maquiagem ou não, se bebe ou não, e sempre colocam essas coisas como sendo indispensáveis para a plenitude de vida e salvação. Se o irmãozinho tem uma tatuagem, eu já olho diferente. Tem muito cristão achando hoje que tatuagem é pecado. E não é, irmãos. E não é. Mas porque eu não tenho, eu vejo o meu irmão na igreja com uma tatuagem, eu já olho diferente. E muitas das vezes nós usamos aquele versículo maravilhoso lá de 1 Coríntios. Quer comais, quer bebais, tudo que você fizer, resumindo, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Ou seja, a gente olha a tatuagem, é para a glória de Deus? Se a sua tatuagem é para a glória de Deus, então você deixa. Mas nós somos a gente é muito bom, irmão, para usar esse versículo para o outro, para aquilo que o outro faz. E olha que eu não estou falando nenhuma situação de pecado, mas a Bíblia, ela está cheia de mandamentos, cheio de orientações, cheio de mandamentos que no meu dia a dia eu não cumpro, eu não faço. Mas o problema é a tatuagem do irmão, o problema é o piercing do irmão, o problema é o cabelo comprido da irmã. É com isso mesmo que Deus está preocupado? É isso mesmo, irmãos? Na nossa caminhada, quanta negligência com a palavra de Deus, quanta omissão. Mas a nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência é a gente sempre olhar para o outro e nunca para a gente. A gente deveria usar esse versículo, que a gente deve fazer tudo para a glória de Deus, para a gente. Analisando aquilo que a gente faz, o nosso dia a dia. Aquilo que eu deixo de fazer. Paulo admite que as práticas ascéticas são atitudes com aparência de piedade, mas que ao final das contas representam um culto à própria pessoa, como sendo indispensáveis para a plenitude de vida e salvação. É nesse contexto, irmãos, que o apóstolo vai escrever esse hino maravilhoso que nós lemos, no capítulo 1.
com a finalidade de mostrar que Cristo é tudo o que nós precisamos para a nossa salvação e plenitude do nosso ser. Paulo coloca Cristo no lugar mais supremo, irmãos, mais supremo que ele poderia estar, e ele exalta Cristo, diz quem Jesus é e o que ele fez, e é isso que nós precisamos fazer para combater o falso ensino. Paulo exalta a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Como grande apologista que ele era, irmãos, Paulo mostra, ele nos ensina que muitas vezes a melhor maneira de combater um erro ou confrontar falsos mestres não é apontar a mentira da falsa doutrina, mas é ensinar a verdade. E é isso que ele estava fazendo, ele estava ensinando a verdade aos colossenses, e é isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje, é isso que nós precisamos fazer nos púlpitos, é isso que nós precisamos fazer na escola dominical, é ensinar a verdade, é ensinar o caminho, é ensinar a Cristo. E o que o apóstolo diz sobre Jesus? No capítulo 1, daquele capítulo 1 que nós lemos, do versículo 15 ao versículo 20. Em primeiro lugar, ele diz que Cristo é o único que tem a essência da divindade. Está lá no versículo 15. Cristo é o único que tem a essência da divindade. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. No português, irmãos, imagem não traduz perfeitamente a palavra grega. Para nós, imagem é uma representação, uma imitação, algo imperfeito, uma cópia da realidade. Mas não é isso que o apóstolo quer dizer. Paulo também ele não diz que Cristo é a imagem de Deus no sentido que os seres humanos são, ou seja, porque temos atributos que Deus nos comunicou, é o que a teologia chama de atributos comunicáveis, ou seja, nós amamos, né? Porque Deus nos amou, Deus atribuiu. É um atributo comunicável, mas não é nesse sentido que ele está falando, não é nesse sentido que ele está falando. Cristo, irmãos, é a imagem de Deus na sua essência, ou seja, é uma réplica perfeita. Jesus é a manifestação perfeita do Pai. Deus se revela, irmãos, perfeitamente em Cristo. Ele é a parte visível do Deus invisível. Ele é tudo que se pode ver de Deus. Ele é absolutamente tudo, irmãos, o que se pode ver de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, Cristo é o Senhor sobre a criação. Versículos 15 ao 16. Cristo é o Senhor sobre a criação. É isso que significa ser o primogênito de toda a criação. Não é no sentido de que ele foi o primeiro ser criado, como afirmam as testemunhas de Jeová. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Ele é o herdeiro de tudo, tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Tudo, absolutamente tudo é para Ele. Ele é o instrumento da criação de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Sem ele, irmãos, nada do que foi feito existiria. Terceiro lugar, Cristo existe desde sempre
e sustenta todo o universo. Ele sustenta todo o universo. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. Jesus não é apenas o instrumento da criação, ele é também o instrumento da manutenção de todas as coisas. Cristo está em todo lugar, tudo subsiste nele, tudo aponta para ele, tudo é para ele, tudo depende dele. O universo, irmãos, é cristocêntrico, tudo se amarra nele, é por causa dele que as coisas estão como estão. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto lugar, Cristo é o Senhor da igreja. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, ele exerce a primazia como cabeça, portanto, chefe, Senhor, fonte, aquele que comanda, aquele que dirige. É dele que vem a força e o poder necessários para que a igreja viva neste mundo em trevas. É dele que vem essa força para que possamos viver aqui nesse mundo em trevas. É dele, irmãos. Ele é tudo o que precisamos, ele é o nosso sustento e provisão, ele é a nossa fonte de contentamento. Precisamos estar nele. Ele é a nossa fonte de contentamento. Fora dele é tragédia, fora dele não há esperança, fora dele não há paz, fora dele não há reconciliação com Deus. Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o Senhor da nova criação. Versículo 18 também, Cristo é a origem da nova criação. Ele tem prioridade e preeminência sobre as coisas criadas e sobre a nova criação. Cristo é a origem da nova criação. Sexto lugar, Cristo é o primogênito dentre os mortos. Versículo 18 também. Todas as pessoas, irmãos, que ressuscitaram antes de Jesus, todas, absolutamente todas, a gente vê lá no relato, quando ele ressuscita, todas aquelas pessoas que foram ressuscitadas, todas elas morreram outra vez. Todas as pessoas que ressuscitaram antes de Jesus morreram outra vez. Cristo é o primeiro a ressuscitar sem voltar a morrer. Ele ressuscitou com um corpo glorioso, imortal e incorruptível. Ele exerce a primazia como o primeiro dos mortos, e os que morrem em Cristo ressuscitarão com os corpos semelhantes ao de Cristo. Não mais poderão morrer e viverão com ele para todo sempre no novo céu e na nova terra, onde haverá justiça por toda a eternidade. Isso é promessa do Senhor. Novo céu e nova terra é promessa e vai se cumprir. Sétimo lugar, Cristo é a fonte de toda a plenitude. Versículo 19. Cristo é a fonte, irmãos, de toda a plenitude. Somente na pessoa de Cristo está toda a plenitude. Nele somos aperfeiçoados e completos. Não precisamos de mais nada, irmãos. Alguém que já recebeu a Cristo recebeu tudo o que precisa, mas isso não significa que já experimentou tudo o que Cristo pode oferecer. Cristo tem muito mais a nos oferecer, irmãos. O que nós precisamos estar nele, é estar nele. Oitavo lugar, Cristo é o reconciliador de todas as coisas. Versículo 20. Deus fez a paz e a reconciliação através do sangue de Cristo. Jesus, irmãos, é aquele que traz paz não só para a sua vida e para a minha vida, mas também nas coisas da criação. A cruz de Cristo não tem a ver só com a nossa salvação, não tem a ver, irmãos, só com a nossa salvação, mas sim com uma redenção cósmica. Ele reconcilia todas as coisas consigo mesmo, quer as da terra, quer as dos céus. Por isso um dia haverá um novo céu e nova terra. É por isso que a natureza aguarda com grande expectativa. Cristo é o reconciliador de todas as coisas.
Concluindo, irmãos, o resgate da supremacia e suficiência de Cristo não é apenas necessário e também urgente. Não é apenas necessário, mas é também urgente. O resgate da supremacia e suficiência de Cristo não é apenas necessário, mas é urgente. Em um mundo de vazio teológico, precisamos resgatar uma das doutrinas mais desprezadas nos últimos anos, isto é, a cristologia. Assim como o apóstolo Paulo, precisamos mostrar a centralidade de Cristo no evangelho da salvação. Muitas pessoas estão buscando algo que substitua a fé por alguma moda que tem aparência do cristianismo. Não caia nessa, irmãos, não seja enganado. O legado deixado por ele nos aponta o verdadeiro caminho para o céu, onde todo salvo tem uma herança guardada e preservada pelo próprio Deus. E a única coisa a fazer para desfrutar desta gloriosa herança é andar em Cristo, o único e suficiente, o caminho. Ele é tudo o que nós precisamos. A igreja precisa voltar às Escrituras e ao tempo dos apóstolos, quando a pregação não era outra senão a pessoa e a obra de Cristo. Precisamos resgatar isso. A relevância desta verdade está no simples fato de que toda a redenção da alma e plenitude da vida giram em torno de Cristo. Além disso, o homem não pode por si só alcançar absolutamente nada. Tudo vem por meio de Cristo, Ele é superior a tudo. A supremacia de Cristo é o que direciona a mensagem, deve ser assim, irmãos. É a supremacia de Cristo que deve direcionar a mensagem. Não existe um meio de transformar um homem sem apresentar Cristo. Precisamos apresentar Cristo aos perdidos. Pois, como disse muito bem o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Precisamos resgatar, irmãos, a supremacia de Cristo. Precisamos pregar Cristo. Cristo. Algumas aplicações finais. Por que precisamos entender que Cristo é tudo o que precisamos? Por que precisamos entender que Cristo é tudo que necessitamos? Em primeiro lugar, se o seu problema for a salvação da sua vida, Ele é o perfeito Salvador. Eu vou repetir. Se o seu problema for a salvação da sua vida, Ele é o perfeito Salvador. Você não precisa de mais nada. Ele é o perfeito Salvador. Jesus pagou a sua dívida na cruz. Ele é o suficiente Salvador. Você não precisa de nenhum ponto de contato, de mais nenhum mediador, de realização de boas obras. Cristo é suficiente. Não se deixe enganar pelas falsas doutrinas ou pelas fracas doutrinas. Tudo o que você precisa para ser salvo está em Cristo, está nele, sua pessoa e sua obra. Ele é o perfeito Salvador. Segundo lugar, se o seu problema é busca por plenitude, Jesus é toda fonte de plenitude. Se o seu problema é busca por plenitude, Jesus é toda fonte de plenitude. Nós temos uma dificuldade muito grande, irmãos, de compreender que Cristo, Ele é tudo que precisamos, não apenas para a salvação, não apenas para a nossa salvação, mas para a plenitude do nosso ser. Nós confundimos muito isso. É graça, irmãos, do início ao fim.
Não é só na nossa salvação, é do início ao fim. Ele é tudo que nós precisamos, não apenas para a nossa salvação, mas para a plenitude do nosso ser. O nosso grande problema não é amar a Cristo. Esse não é o nosso maior problema, mas somente Cristo. Como muito já se foi falado, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E muitas das vezes, facilmente, irmãos, nós substituímos Cristo por outra coisa. É uma divisão. O nosso problema não é amar a Cristo, mas somente Ele. Grande parte dos nossos problemas vem por não entendermos o que Cristo já conquistou em nosso lugar. E a gente recebe, irmãos, por estar nele. Mas preferimos buscar essa alegria e satisfação nos ídolos, nas coisas criadas. E muitas das vezes em coisas boas que o próprio Deus criou. Quando na verdade a cruz de Cristo é o suficiente para nos sentirmos alimentados. Tudo que nós precisamos estar nele, em Jesus. Se você tem a Cristo, você tem tudo, irmão. Vida plena só em Jesus. Vida plena, guarda isso no seu coração, irmão. Guarda isso no seu coração. Estamos vivendo dias difíceis, mas tudo que nós precisamos estar nele. Precisamos ter tempo com Ele, um tempo de qualidade, investir em tempo de qualidade com Ele, em vida de oração, de relacionamento com Ele, de meditação da palavra. Precisamos, irmãos, no nosso dia a dia, separar um tempo precioso com Ele. Mas, infelizmente, irmãos, nós gastamos tempo com tantas outras coisas que não vão nos satisfazer. Ao invés de buscar essa satisfação plena nele, em Jesus, vida plena só em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quero orar, irmãos, para encerrar. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado, Senhor, pela tua vida, obra, por tudo aquilo que o Senhor fez, Senhor, na cruz do Calvário por nós. Senhor, tudo que nós precisamos está em Ti. Senhor, nos ajuda a cada dia a entender isso, que o nosso coração esteja no Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos ser alimentados por Ti, por Tua palavra, diariamente. Nos ajude, Senhor, a pregar a Tua palavra com fidelidade, a supremacia e a suficiência de Cristo. Nós precisamos resgatar isso. Nos ajude, ajude a mim, ajude os pregadores, ajude os pastores, ajude, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Boa noite, irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês e nos dê uma semana de paz, que possamos, não deixe de orar pelos irmãos, muitos irmãos aí passando por dificuldade, né, com muita tosse, gripe, muitos detectados aí com vírus. Então que possamos continuar, né, a orar pelos nossos irmãos, amém? Em nome de Jesus.